O Coliseu ou Anfiteatro Flaviano é uma das estruturas mais impressionantes de Roma e era o centro das diversões do povo romano, podendo acolher milhares de espectadores que iam lá só para assistir aos jogos de gladiadores. Mas como era do ponto de vista do espectador assistir a esses jogos no Coliseu? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Primeiro, recebendo o ingresso. Os ingressos para os jogos eram chamados de tessere e eram distribuídos gratuitamente, mas o acesso era controlado e segregado por classe social. Os jogos no Coliseu geralmente eram anunciados com antecedência e criavam um grande alvoroço na cidade. No dia do evento, as ruas ao redor do Coliseu se enchiam de pessoas para assistir ao espetáculo. Vendedores ambulantes ofereciam comida, bebidas e amuletos, enquanto artistas de rua entretinham as multidões. Os jogos eram realizados em dias especiais, muitas vezes durante festivais religiosos e feriados públicos, e os espetáculos podiam durar dias ou até semanas. O imperador Tito, por exemplo, celebrou a inauguração do Coliseu com 100 dias de jogos contínuos. O calendário desses jogos era planejado de acordo com o ciclo das festividades romanas. O poeta Juvenal, que era conhecido por suas sátiras, faz referência ao fervor dos cidadãos romanos pelo pão e circo. Ele escreveu: "Já há muito que a plebe deixou de ter preocupações que não fossem o circo e o pão de cada dia." Os cidadãos chegavam ao Coliseu de diferentes partes da cidade. Muitos deles entregavam seus tessere como um símbolo de sua posição social. Ao se aproximarem do anfiteatro, eles eram direcionados aos portões de entrada específicos. Esses portões, numerados e marcados, garantiam que os espectadores fossem guiados rapidamente para suas respectivas seções sem confusão. Os 80 portões de entrada do Coliseu, numerados de forma precisa, facilitavam o fluxo dos espectadores, evitando congestionamentos e garantindo que todos encontrassem o seu lugar rapidamente. Segundo, sentando na arquibancada. Os assentos nas arquibancadas do Coliseu variavam conforme o status social do indivíduo. As classes mais altas, como os senadores e autoridades, tinham lugares privilegiados perto da arena, nos níveis mais baixos do Coliseu. Esses lugares eram chamados de pódio e ofereciam a melhor visão dos eventos, e esses assentos eram decorados com mármore e outras ornamentações luxuosas. Tito Livio, em suas crônicas históricas, menciona como os senadores ocupavam o lugar de honra, assistindo aos jogos com uma visão privilegiada. Acima do pódio ficava o Medianum Primum, ou primeira fileira superior, reservado para a classe equestre. Embora não fossem tão próximos da ação quanto os senadores, os cavaleiros ainda desfrutavam de uma excelente visão dos eventos. Os plebeus ocupavam os assentos intermediários, chamados de Medianum Secundum, ou segunda fileira superior. Esses assentos eram divididos em duas partes. A parte inferior do Medianum Secundum estava reservada para plebeus com maior status, enquanto a parte superior era destinada aos cidadãos das classes mais baixas. Os bilhetes indicavam os assentos que o plebeu deveria sentar. As mulheres, com exceção das vestais, eram geralmente relegadas aos assentos mais altos e distantes, junto com os estrangeiros e as classes mais baixas. Esses lugares se chamavam Medianum Summum, ou assentos superiores, e ficavam nos níveis superiores do Coliseu, oferecendo uma visão menos privilegiada dos espetáculos. E os escravos, a menos que estivessem trabalhando no evento, geralmente não tinham permissão para assistir aos jogos. Os escravos libertos poderiam ter acesso ao Coliseu, mas os seus lugares também eram nos níveis superiores. Esses lugares eram assentos de madeira que ficavam na posição mais elevada do Coliseu. Terceiro, a vista da arena. A vista da arena era cuidadosamente considerada na arquitetura do Coliseu. O anfiteatro tinha uma forma elíptica, com um comprimento de aproximadamente 189 metros e uma largura de 156 metros, permitindo que todos os espectadores, independentemente de sua posição, tivessem uma visão clara dos eventos. A inclinação das arquibancadas era desenhada para assegurar que até os espectadores sentados nas fileiras mais altas pudessem ver a ação sem obstáculos. A arena era coberta por uma camada de areia para absorver o sangue derramado dos gladiadores e prisioneiros.
A arena do Coliseu também era palco de inovações técnicas que aprimoravam a experiência visual dos espectadores. O anfiteatro possuía um complexo sistema de elevadores e rampas que permitia a introdução de animais selvagens e cenários no meio dos jogos. Os espectadores podiam ver, em questão de minutos, a arena se transformar em uma floresta densa, em um deserto escaldante ou em um campo de batalha. Essas mudanças eram geralmente acompanhadas por efeitos visuais, como o uso da água para simular batalhas navais. Dentro do Coliseu, os corredores e as escadarias eram amplos e bem ventilados, permitindo um fluxo constante de pessoas. O poeta Marcial, em seu Epigramas, descreve a grandeza do Coliseu e a emoção dos espectadores ao entrar no anfiteatro, destacando como as multidões, apesar de enormes, se moviam com ordem e propósito. O Coliseu foi projetado para maximizar a visão e o som, permitindo que todos os espectadores, independentemente da sua posição, tivessem uma visão clara dos acontecimentos. O arquiteto Vitrúvio, em seu tratado de arquitetura, menciona como a acústica dos anfiteatros romanos era cuidadosamente planejada para garantir que os sons das lutas e dos animais pudessem ser ouvidos por todos. Quarto, a chegada do imperador. O início dos jogos era marcado com uma sinfonia de sons que ecoava por todo o Coliseu. Trombetas de bronze eram tocadas para anunciar a chegada dos imperadores e o início do espetáculo. A chegada do imperador e dos dignitários ao Coliseu era um momento de grande importância tanto para os espectadores quanto para os próprios governantes. O imperador era acompanhado por uma comitiva de guardas, conselheiros e também outros membros da elite romana, enquanto o público, ao avistar o imperador entrando em sua poltrona de honra, gritava e aplaudia. Suetônio escreveu como a presença do imperador Tito nos jogos do Coliseu elevou a moral da multidão. Ele escreveu: Tito era aclamado por toda a cidade, não só pela sua generosidade, mas pela sua habilidade de transformar um simples jogo em um evento digno dos deuses. Plínio, o Jovem, em uma das suas cartas, relata como a aclamação do público era quase ensurdecedora. Ele escreveu: o som era tal que parecia que as próprias pedras do Coliseu estavam vivas, ecoando os gritos do povo romano. Quinto, a entrada dos gladiadores. Os jogos começavam com uma grande procissão conhecida como pompa, onde gladiadores, animais exóticos e prisioneiros de guerra desfilavam pela arena ao som de trombetas e aplausos. Eles faziam essa entrada de forma coreografada, surgindo através de túneis e passagens subterrâneas do Coliseu e caminhando em direção ao centro da arena. A entrada dos gladiadores era acompanhada por uma série de rituais e formalidades. Ao chegarem ao centro da arena, eles paravam, se viravam para o imperador e levantavam as armas em saudação. O famoso grito "Salve, imperador! Aqueles que vão morrer te saudam!" ecoava pelo Coliseu e lembrava o destino que muitos deles iam enfrentar. Depois da saudação inicial, os gladiadores se dispersavam pela arena, assumindo suas posições. Antes do início da luta, muitos gladiadores realizavam pequenos rituais de preparação, que variavam desde orações aos deuses até gestos de sorte, como tocar o solo ou bater as armas umas contra as outras. O historiador Tácito, em seus anais, menciona como esses rituais eram observados com grande interesse pelo público. Ele escreveu: o povo, em um silêncio tenso, observava cada movimento dos gladiadores, como se cada gesto pudesse prever o resultado da luta. Sexto, o combate. Os combates no Coliseu começavam de forma tensa e estratégica. Os gladiadores se moviam com cautela, estudando o oponente e esperando a abertura perfeita para atacar. Os gladiadores eram treinados em diferentes estilos de luta. Por exemplo, o reciário era armado com a rede e tridente e enfrentava o secutor, com uma espada curta e escudo grande, em um duelo de agilidade contra a força. O historiador Plínio o Velho, em sua História Natural, descreve como a arena se transformava em um campo de batalha. Ele escreveu: cada golpe, cada movimento era uma dança mortal, onde não apenas a força, mas também a astúcia decidiam o destino dos homens.
Os espectadores, desde os senadores nas primeiras fileiras até os plebeus nos assentos superiores, gritavam, aplaudiam e até ofereciam sugestões ou críticas aos gladiadores. O desenrolar dos combates geralmente culminava com um dos gladiadores caindo ou sendo desarmado, e o outro, triunfante, aguardava a decisão do imperador ou da multidão sobre o destino do oponente derrotado. A decisão de poupar ou matar o gladiador era um momento de tensão máxima, onde o público muitas vezes fazia gestos com o polegar para indicar sua vontade. Tácito, em seus anais, relata como esses momentos eram carregados de emoção e suspense. Ele escreveu: "O imperador, com um simples gesto, decidia o destino dos derrotados, enquanto a multidão observava em um silêncio expectante, como se a própria vida estivesse em jogo." Sétimo, o intervalo. Um dos principais entretenimentos durante os intervalos dos jogos no Coliseu eram as caçadas de animais selvagens, conhecidas como venationes. Essas caçadas apresentavam uma variedade impressionante de criaturas exóticas, trazidas de todas as partes do Império Romano, como leões, tigres, elefantes, ursos, crocodilos e até rinocerontes. Os venatores, ou caçadores, muitas vezes eram armados apenas com lanças e redes e enfrentavam essas feras em combates mortais. Outro entretenimento popular durante os intervalos dos jogos eram as lutas de anões e mulheres, que proporcionavam um contraste aos combates dos gladiadores. Embora as mulheres não fossem tradicionalmente treinadas para a batalha, algumas delas participavam de combates na arena, muitas vezes encenando lutas com outras mulheres ou até mesmo contra anões e animais. Tácito, em seus anais, descreve a reação mista do público a essas exibições. Ele escreveu: "Enquanto alguns se deleitavam com a novidade de ver mulheres em combate, outros viam nisso uma perversão nos costumes, uma inversão das leis da natureza." Outro elemento sombrio dos intervalos nos jogos do Coliseu eram as execuções públicas. Prisioneiros de guerra, criminosos condenados e até escravos eram geralmente executados na arena como parte do entretenimento. Essas execuções eram projetadas para serem tão espetaculares quanto os próprios combates, com os condenados frequentemente forçados a enfrentar animais selvagens ou participar de recriações de mitos gregos e romanos. Por exemplo, Suetônio relata como o imperador Tito, em uma das celebrações mais notórias, organizou execuções em massa para satisfazer a sede de sangue do público. Ele escreveu: "Os criminosos eram despidos e armados como personagens de mitos, forçados a representar seus papéis até o amargo fim, para o prazer de uma multidão insaciável." Durante alguns intervalos, o Coliseu era transformado em um cenário aquático para encenar batalhas navais, ou naumaquias. Oitavo, encerramento. Após a última batalha ou evento do dia, a arena do Coliseu era um cenário de destruição. A primeira tarefa ao encerrar os jogos era a limpeza da arena, um processo que envolvia uma equipe dedicada de escravos e trabalhadores. Esses trabalhadores, conhecidos como areneari, entravam na arena assim que os combates terminavam. Armados com pás, baldes de água e vassouras, eles começavam a tarefa árdua de remover os corpos e limpar o sangue da areia. Após a limpeza da arena, os vencedores dos combates, que eram aqueles que haviam sobrevivido ao teste de habilidade e coragem, eram convidados para se aproximar do imperador e das autoridades presentes. Os vencedores eram saudados com aplausos estrondosos da multidão, que reconhecia a bravura e o talento deles. Já o imperador às vezes os cumprimentava com palavras de elogio e gestos de respeito, ou talvez apenas acenasse a cabeça para o gladiador. Após essa saudação, os vencedores eram levados à cerimônia de premiação, onde recebiam suas recompensas. Dependendo do tipo de jogo e da importância do evento, as premiações variavam de coroas de louros, que eram símbolos tradicionais de vitória, a prêmios mais substanciais, como dinheiro, terras ou até mesmo a liberdade dos gladiadores que fossem escravos. O historiador Suetônio relata que durante os grandes festivais organizados por imperadores como Augusto e Tito, os prêmios podiam ser extremamente generosos. Ele escreveu: "Tito, em sua benevolência, concedeu a liberdade a vários gladiadores vitoriosos,
além de somas de ouro e terrenos como recompensa por seu desempenho. A cerimônia de premiação também servia para encerrar oficialmente os jogos, sinalizando que o espetáculo havia terminado e que os participantes e espectadores poderiam deixar o Coliseu. Nono, saindo do Coliseu. O Coliseu tinha a capacidade de abrigar entre 50 a 80 mil espectadores. Então, a dispersão de uma multidão tão grande exigia uma organização meticulosa e uma arquitetura pensada para facilitar o fluxo de pessoas. As 80 entradas numeradas permitiam que os espectadores saíssem do anfiteatro de maneira rápida e eficiente, permitindo que o Coliseu fosse evacuado em questão de minutos, sem causar tumultos ou aglomerações. A saída dos jogos também representava um momento de grande atividade comercial. Os comerciantes sabiam que após um longo dia no Coliseu, os espectadores estariam famintos e sedentos, prontos para gastar seus sestércios em iguarias como pão, queijo, vinho e frutas. Enquanto alguns romanos se envolviam no comércio pós-jogo, outros aproveitavam a saída dos jogos para discutir o evento do dia nas tavernas e banhos públicos. Essas conversas, muitas vezes acaloradas, giravam em torno dos gladiadores mais habilidosos, ou das decisões do imperador e da justiça das execuções. Era comum que essas discussões se estendessem até a noite. E assim era assistir a um dia de jogos de gladiadores no Coliseu. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal porque isso ajuda muito. E eu vou deixar aqui de lado outra sugestão de vídeo para você assistir. Então, a gente se vê no próximo vídeo.